Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, passando por aqui para responder as duas enquetes que eu coloquei no Instagram e no Facebook sobre o contexto do dilúvio. Na primeira enquete eu perguntei sobre a questão da chuva, né? Se a chuva foi algo inédito no dilúvio ou se antes do dilúvio chovia normalmente. E a segunda foi sobre o cardápio dos animais, sobre o que os animais comiam durante o período que eles ficaram enclausurados na arca. Na primeira, sobre a chuva, eu coloquei 3 opções. A alternativa A, não sei, gostaria de saber. A alternativa B, sim, chovia normalmente. E a alternativa C, não chovia, a terra era regada por um vapor. E sobre o cardápio dos animais, o que eles comiam na arca, 3 alternativas também. A primeira, não se alimentavam milagrosamente. A alternativa B, alimentavam-se segundo a sua espécie. E a alternativa C, alimentavam-se de ervas e plantas. E eu quero agradecer pela participação de vocês. Houve um grande número de visualizações, contudo, as participações não foi tanta quanto o número de visualizações. É compreensível porque quando você participa, você tá se expondo, né? Pode ser que a sua resposta não esteja correta, como foi a resposta da grande maioria. Uma minoria acertaram as respostas, né? Mas o objetivo aqui não é expor. O objetivo aqui é realmente testar o nosso conhecimento e aprender de forma descontraída, aprender brincando, se é que podemos dizer assim. Então, uma vez mais, parabéns pela sua participação. Fiquei muito honrado com todos aqueles que participaram e colocaram lá as suas respostas. Então, como eu disse, a grande maioria errou. Errou por quê? Eu acredito que errou porque aprendeu dessa forma, né? Principalmente sobre a questão da chuva. Nós aprendemos, sempre ouvimos as pessoas ensinando que antes do dilúvio não havia chuva. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz claramente, a Bíblia fala claramente sobre essas duas perguntas que eu coloquei? Sim. E o que é que a Bíblia fala? Então, primeiro, vamos para a primeira pergunta, né? Que é sobre a questão da chuva. Havia chuva antes do dilúvio ou a chuva foi um fenômeno que se tornou normal a partir do dilúvio? Então, já respondendo aí, né, você que está curioso, querendo saber qual é a alternativa correta da primeira enquete, a alternativa correta é a alternativa B. Sim, chovia normalmente. Ou seja, a chuva não foi um fenômeno que se tornou normal, natural, a partir do dilúvio. A chuva chovia normalmente antes do dilúvio. O que foi fenômeno foi o alagamento, né? Foi a terra ser inundada por água, coisa que nunca havia acontecido antes. E a Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Vamos lá. Então a resposta da primeira pergunta está em Gênesis capítulo 2, versículo 5. Mas vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Eu sugiro que você pause o vídeo aí, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura para que você entenda. Então não é a minha opinião, é o que a Bíblia diz. Então vamos fazer uma exegese bíblica sobre esse assunto, tá? E aproveitando, se você conhece alguém que tem esse mesmo conceito de que não chovia, mande esse vídeo para ele, compartilha com essa pessoa, tá? Porque, como eu disse, não é afrontar, é para aprendermos, para desenvolver o nosso conhecimento. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 4 ao 6 nos diz assim, ó, a versão NVI. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado. Porque, olha aqui, o porquê aqui não é separado, é junto, então indica resposta. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia
homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. O versículo o versículo 6 na versão Almeida corrigida diz o seguinte: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, hoje nós temos o fenômeno da neblina, né? Que é um vapor, uma espécie de vapor que vem de cima. Aqui é como se fosse uma neblina que viesse de baixo. Então, olha só o versículo 5. A resposta está clara no versículo 5. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto. Então, Deus forma todas as coisas, né? Deus havia criado os céus e a terra, e ainda não havia planta, não havia brotado arbustos, plantas e ervas. Por quê? Por duas razões, né? Duas coisas eram necessárias para brotar plantas, para brotar árvores. Primeira coisa era a necessidade da chuva. E a segunda, a necessidade do homem para cultivar. Então, perceba que o texto, o versículo 5, está claro dizendo que ainda não havia brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra e nem havia criado o homem para cultivar. Então, por que é que não havia plantas? Porque não havia chuva e nem homem para cultivar. Se você observar um pouquinho mais à frente, Gênesis capítulo 7, você vai observar que Deus forma o homem, a sua imagem, ou melhor, Deus forma o homem do pó da terra. E no versículo 8, olha o que diz o versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formaram. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores, plantas e ervas agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então perceba que no versículo 5 Deus está falando, a Bíblia está falando, por que é que não havia plantas, que era por não haver chuva e nem homem para cultivar. No versículo 7, Deus forma o homem. E no versículo 7, Deus planta um jardim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Então, no versículo 7, Deus planta um jardim e coloca o homem que ele havia formado para cultivar. E no versículo 8, você vai observar que já havia plantas, já haviam todo tipo de árvore frutífera, inclusive a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, o que é que fez nascer essas plantas? O que foi que fez nascer essas árvores? A chuva. Então, a chuva ela é fundamental para a existência de plantas e de árvores. Dito isso, então, a resposta para a pergunta se antes do dilúvio havia chuva é a alternativa B. Sim, chovia normalmente. Uma vez que nós vimos aqui que a chuva era fundamental, era condição fundamental para que pudesse nascer plantas, ervas e árvores frutíferas. E nós vamos observar que o próprio Caim, que matou Abel, ele era lavrador da terra. No seu sacrifício, ele oferece frutos, ele oferece produto da sua agricultura, da sua lavoura. Então, significa que já havia chuva. E assim eu concluo esse vídeo. Espero que tenha ficado claro. E uma vez mais, não se trata de disputa de conhecimento, mas de informação e conhecimento para as nossas vidas. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que vai somar na vida delas também. Deus abençoe a sua vida e até as próximas enquetes.